Olá, meus amigos e meus irmãos, que o Senhor vos abençoe, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Oh, irmãos, eu tinha dito ali no grupo, por causa daquele meu último post, estávamos ali a pôr umas coisas e eu depois também não quis, também não tive mais tempo e disse que depois fazia uma mensagem e era para ser uma coisa rápida, depois veio o apagão e acabei agora por pensar melhor, disse, vou gravar aqui uma mensagem porque acho que faz bem relacionar, talvez por conversa, melhor explicado, relacionar aquelas coisas que estão lá explicadas, se calhar nem para todos os irmãos entendem muito bem o que é que a serpente tem a ver com o livro e o que é que o Senhor Jesus fez e etc. Então, torna-se um bocadinho, se calhar, confuso e então o meu propósito é que para edificação possa também partilhar aqui estas verdades da Palavra de Deus e que os irmãos possam ouvir e testar tudo, tal e qual como a Bíblia diz, para reter o que é bom e depois, se quiserem, obviamente, eu ficava muito contente se acrescentassem alguma coisa ou quisessem até corrigir, porque eu sou um homem falho, não é? Posso às vezes falhar por aqui ou ali, a intenção do coração, o Senhor sabe qual é essa, porque o Senhor testa é a intenção do coração, o Senhor sonda, o Senhor conhece os corações. E pronto, se a gente, todos nós somos mentirosos aos olhos de Deus, só Deus é que é verdadeiro. Mas pronto, pela graça de Deus, o meu intuito é partilhar aqui algumas coisas que eu conheço aqui da Palavra do Senhor Deus, ou como tem vindo ao entendimento. E pronto, e a razão do ódio também é que se calhar vocês com o ódio, pronto, têm uns fones e às vezes pode estar a conduzir ou assim, e também, pronto, a vida dos irmãos também é ocupada, e assim se calhar ouvem à medida que têm tempo, etc. O ideal era terem uma Bíblia e testar e ler e fazer o vosso próprio estudo, não é? Mostrar-vos vocês mesmos aprovados perante o Senhor. E pronto, vamos só fazer uma breve oração, porque antes de lermos a palavra do Senhor Deus. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque não nos deixaste vazios, Senhor. É pelo teu Espírito, Senhor, que nós somos ensinados, Senhor, e recebemos a tua revelação. Tu tens cuidado de nós, Senhor, tens-nos aberto a mente para que nós possamos descobrir a verdade, ou conhecer a verdade. E tu nos tens libertado, Senhor. Pai, eu te peço que no nome de Jesus, Senhor, santifiques a nossa mente, o nosso coração, Senhor, a nossa alma e o nosso espírito, Senhor, para que nós estejamos livres, Senhor, de quaisquer opressões do inimigo ao nível da mente, ao nível de distrações, que a gente esteja livre, Senhor, para poder receber a Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra frutifique nos nossos corações, que não volte para trás vazia, Senhor, que tudo seja para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Prontos, agora já lavamos aqui as mãos, vamos à Palavra. Eu tinha falado, eu não vou muito agora, prontos, porque vamos avançar, também para não ficar uma mensagem longa, mas tinha postado 2 paralelos bíblicos, portanto, no sentido, aliás, daquela passagem em que Jacó fala da tribo de Dan, que Dan é a tribo da serpente, simbolicamente, e depois fala lá no nome do Senhor, em Yeshua, nos livrará. E pronto, e foi por aí que eu postei a questão depois no episódio no deserto, onde o Moisés foi instruído pelo Senhor para portanto, fazer uma serpente de metal e pô-la num poste, numa haste e erguê-la, não é? E quando o povo que tinha sido picado por desobediência, ora, irmãos, vejam, isto está em Números 21, eu também não vale a pena estar a ver tudo, senão depois a mensagem fica muito longa e o objetivo não é esse. Depois podemos até fazer uma coisa específica, porque pronto, obviamente estamos aqui a falar vamos falar uma série de coisas e não dá para abordar tudo em detalhe, fica longo. E depois também posso perder, eu não quero fazer isso. Mas pronto, o povo tinha sido desobediente ao Senhor, eles tinham cuspido no prato onde comem, é assim a nossa linguagem. Eles tinham sido rebeldes contra o Senhor, falaram do pão, deste pão tão vil, que é o pão que vocês leem na Bíblia, na Palavra de Deus lá em Números 21, é o maná. Okay? Eles estavam a falar do maná. Eles queriam o pão do Egito, eles já não queriam o maná. Não queriam andar a apanhar o maná e a moer aquelas sementes.
e eram como sementes de coentro, deve ser umas sementes pequenas. Aliás, a semente de coentro é uma semente, até por acaso até conheço, é uma semente pequena, e eles faziam a farinha, né, e faziam o pão. E foi daí que eles se mantiveram bem durante 40 anos. Mas eles não estavam contentes com isso. Começaram a mandar bocas e falavam, vocês vejam lá isso. E o que é que acontece? Quem mandou a serpente foi o Senhor. Estão a dizer que o Senhor mandou serpentes ardentes. E as serpentes eram uma praga muito má, picavam as pessoas. Ou seja, as serpentes, o que é que elas faziam? Elas transferiam, ao picar, elas transferiam o veneno. E o povo perecia. O povo arrependeu-se, pediu ao Moisés que orasse ao Senhor. O Senhor manda o Moisés fazer a tal serpente. E quando seria que todo aquele que olhasse para a serpente, ok, que tivesse sido picado, ele sararia. Portanto, a vida obviamente viveria, não iria morrer e ficaria curado. E pronto, e este é um paralelo, obviamente, claro, daquilo que Jesus fez no Calvário, porque o próprio Senhor Jesus, em João 3,14, ele faz menção disso. Agora vamos ler. Agora estou aqui, também não é por causa disso. João 3,14. Isso está lá no... Pronto, está lá, pus lá no grupo. E era este paralelo que eu achei interessante. Fui buscar umas imagens, fiz ali o layout e mandei-vos. Disse assim o Senhor Jesus: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esperem aí. É o que o Senhor fala aqui. O Filho do Homem. Ele não fala o Filho de Deus. O Filho do Homem. Isto é importante. Okay? Isto é um paralelo. Fiquem com isto gravado. Que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, esta passagem é lindíssima, podem ler depois o resto. Mas pronto, portanto, é este paralelo. Ou seja, Jesus veio cumprir aquela sombra, aquele paralelo que Deus estabeleceu acontecer no deserto, ok? Mas espera aí, eu estou aqui a pensar, estive a pensar... Há aqui um paralelo. Havia uma questão que ficou no grupo, que eu pus até lá o inquérito, que é aonde é que está a serpente, porque a gente no deserto, a palavra de Deus diz-nos, ou seja, havia o povo, havia o Moisés e havia a serpente, certo? Mas no Calvário há o povo e há o Moisés, que é uma figura do Moisés, que é o verdadeiro Moisés, que é Jesus Cristo, não é? Jesus representa o verdadeiro libertador. Neste caso, que está a fazer o papel, a cumprir o sacrifício para ele ser também o Cordeiro, não é? Vem aí o Moisés, isso é uma outra passagem, é uma outra mensagem que eu tenho aí, também para partilhar com os irmãos, qual é os paralelos que são, de cair a boca, cair o queixo, como se diz, entre o Moisés e Jesus, ok? E pronto, mas a serpente está onde? Ok? E se eu disser, eu posso já dizer, para não estar aqui, coisa porque vocês até já viram lá e tudo. Se eu disser que a serpente, ou vamos dizer, a natureza da serpente, não, irmãos, não peguem em pedras, não é? para me apedrejarem, não são hereges. Pela graça de Deus, suportem. A natureza da serpente, o Senhor pregou-a na cruz. Portanto, a natureza que está onde? Na sua carne, no seu corpo, à semelhança do pecado. Vocês estão-me a entender? Eu vou só... Isto, pronto, já está feito a linha. Isto está, por exemplo, em Romanos 8.3. Exatamente. Romanos 8.3. Vamos ler já agora, no instante. Diz assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porquanto o que era impossível à lei quê? Porque a lei é impossível salvar alguém. A lei não tira a natureza do pecado. Vocês estão a entender? Já vamos ver o que é isto, é mais sobre isto. Porque o que eu até me queria focar aqui mais nesta mensagem é a natureza da serpente. Quem é a serpente? Aonde é que ela está? Aonde é que ela está a operar? É isto é que nós temos que ver. E eu acho que é isto que faz o sentido. E foi o meu objetivo de gravar a mensagem para edificação, é falar sobre isto, que eu acho que muitos irmãos não estão acordados para esta situação. Mas já agora, porque a lei não redime ninguém.
pessoa cumpre a lei, às irmãos que tornam-se irmãos porque querem agradar ao Senhor na carne e depois tornam-se religiosos. O Senhor quer misericórdia, Ele não quer o sacrifício. O sacrifício é de louvor e de alegria. E obviamente isso é óbvio na palavra de Deus. Então, há irmãos que de tanto zelo querem agradar tanto ao Senhor, e é uma coisa boa. Só que eles conhecem a verdade, eles conhecem a graça do Senhor, tudo, mas quando acordam, tornam-se os fariseus. Ou quando distraem-se, e quando acordam, olham para si e veem. Eu estou a querer agradar a Deus na minha performance. Ok? E isso é impossível, porque Deus não se agrada disso. Ok? Mas pronto. O que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Claro, se a fonte é má, nunca vai dar água boa. Se a nossa... E é isto que eu vou falar agora a seguir, que é, se a nossa carne está contaminada pela serpente, ela nunca vai dar nada bom. Houve uma exceção, foi o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas pronto, e também há outras razões por causa disso. No meu entender, que eu vou também, se Deus permitir, se não me lembrar, vou partilhar com vocês. Mas diz assim, estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Pá, isto parece um bocado complicado. Eu tenho meditado nisto, voltei meia. Eu estava aqui a pensar. Espera aí. Enviando o seu Filho ao estilo da carne, ou seja, à semelhança da carne. O que é esta semelhança da carne? É a semelhança da serpente. Não aguentem, que eu já vou explicar porquê, ok? Porquê? Eu vou explicar com versículos bíblicos. Do pecado, pelo próprio pecado, condenou o pecado na carne. Quer dizer, Deus matou ou condenou o pecado na carne. Mas por onde? Pelo pecado. Pelo pecado ou pela ausência dele no corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz claramente, vocês sabem, Jesus, ele foi tentado. A Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões. Ele queria. Deus me perdoe. O corpo pedia-lhe. Tal e qual como pede a ti e como pede a mim. Mas Deus foi obediente. A Eva e o Adão desobedeceram. E a partir daí todos nós desobedecemos. Por causa desta natureza. Leiam Romanos 5, o capítulo todo. É maravilhoso. Mas o Senhor, na mesma natureza, Deus não fez batota. Ele tornou-se num corpo à semelhança do pecado e pela ausência do pecado ele matou o pecado, porque a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou, como é que ele morreu? Por isso é que ele ressuscitou. Vocês estão a entender? Pronto, este é só uma antevisão. E ainda quero dizer uma coisa. Lembram-se, uma das razões lá no deserto, vamos agora focar-nos só no deserto, faz de conta que estamos no Antigo Testamento. Abram aí as vossas Bíblias em Deuteronômio 21. Olha, já abri tudo, maravilha, graças a Deus. Deuteronômio 21, 22. Ouçam isto. Diz assim no nome de Jesus. Quando também, isto é os mandamentos que o Senhor Deus fez, ok? Estava a dar isto ao Moisés. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo, de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver, eu vou repetir, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Ok, depois continua. Então, espera aí. Quem é que foi pendurado na cruz? A natureza, Jesus, ele pendurou a natureza do pecado na cruz e amaldiçoou-a. Ok? A mesma forma, no deserto, inicialmente, Deus estabeleceu este paralelo a ser cumprido na vida de Jesus mais tarde. Deus não falha, está perfeito. Mas no deserto, o que acontecia é que as pessoas que tinham recebido o veneno, tinham recebido a serpente neles. Estão a entender? A serpente estava a operar neles. Entenderam ou não? Eles estavam a morrer com muitas dores. Eles estavam a morrer pela serpente ter entrado dentro deles. O que pertence à serpente, que é o veneno, não é? Mas o que acontece é que Moisés
ele torna a serpente maldita, segundo a palavra de Deus, que é em Deuteronômio. Estão a entender ou não? Ele torna a serpente maldita, e o povo que olhasse para a serpente, contemplasse a serpente, o efeito da morte sobre eles era neutralizado. Vocês estão a entender? Era desfeito. E por isso é que eles viviam. Estão a entender? Pronto, isto obviamente é no aspecto físico. Eles viviam fisicamente no corpo, acabaram por morrer mais tarde, obviamente. O fogo, estas serpentes existem ainda hoje em dia, é endémica daquela região. É uma das serpentes que tem o veneno mais forte, é esta. E eu por acaso li que quem tem este veneno desta serpente, por isso é que o Senhor Deus chama aqui serpentes de... como é que é? Serpentes ardentes. Estas serpentes têm, mesmo lá tem estes alcunhas, é o nome, porque o veneno desta serpente parece fogo dentro do corpo. Quem recebeu este veneno, as pessoas ficam a arder por dentro. Vejam bem. E é uma das piores serpentes, o veneno é um dos piores que há. E um paralelo engraçado, já viu? A serpente de bronze tinha ficado maldita, não é? E o efeito da serpente era do fogo, que esse fogo dentro da pessoa era neutralizado. Mas, num aspecto espiritual, agora no Calvário, o que o Senhor Jesus fez foi que, ao neutralizar o efeito da serpente no seu próprio corpo, se nós olharmos para ele, estão a entender? Confiarmos nele pela fé. E eu já vou explicar porque é pela fé. A gente, pela fé, há irmãos, principalmente os crentes, que não têm este entendimento espiritual. Já vamos ver como é que isto se vai desdobrar no Éden, porque isto vem do Éden, ok? Já vamos a seguir ao Éden. Mas as pessoas, ao olhar para o Senhor Jesus, pôr a confiança nele, o veneno da serpente, que é pelo pecado da morte, em nós fica neutralizado. Não fica já, mas vai ficar um dia. Porque a vida eterna veio por ele. A vida que Deus dá não é a vida do corpo. Este corpo vai morrer. Mas nós vamos ressuscitar, porque ele também. O corpo do Senhor Jesus não morreu. Ele ressuscitou com um corpo novo. À semelhança, não do pecado. Aliás, a Bíblia diz que o corpo importa morrer, certo? Portanto, e nós somos livres do fogo, mas é o fogo que arde sem cessar. Aquele fogo do inferno. Vocês estão a entender? Tudo isto é uma simbologia. Bom, agora, mas o que eu queria mesmo, realmente, pronto, e depois eu perco um bocadinho a minha fraqueza, irmãos. Suportem-me, dizem assim, pá, aquele irmão, pô, chega-te para a frente, pá. O que eu queria falar mesmo era esta serpente. Como é que a gente... Vamos ver aqui algumas coisas sobre a serpente. A serpente também estava no madeiro. Ela estava... Se não estava na árvore, estava lá perto. Vocês estão a entender? Eu julgo que a serpente estava mesmo na árvore. Não é à toa que o Senhor no deserto mandou Moisés pôr a serpente enrolada a um madeiro. No hebreu, vocês vejam isso, eu agora não vejo aqui, não tenho forma não estou à frente do computador, não tenho forma de ver, mas a palavra para árvore e madeiro é igual no hebreu. Por isso é que na King James Version ele diz tudo aquilo que for pregado numa árvore. A nossa Bíblia em português diz madeiro. Há outras Bíblias que dizem outras coisas, não interessa, mas a palavra em hebreu, há várias palavras para a mesma coisa, mas a palavra que é usada é a mesma para árvore. E isto, no meu entender, é alusivo à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? E pronto, mas vamos ver. O que é que a Eva disse? Irmãos, eu vou dar os versículos e depois vocês vão vendo, para eu não estar aqui também. Vamos só ler os versículos mais chave. O que é que a Eva... O que é que quando o Senhor Deus a abordou, já depois de eles ter pecado, o que é que... Olha, vamos ler mesmo, antes disto, vamos ler só em Gênesis 3:1. Só para mandar aqui um bocadinho. Ora, irmãos, suportem-me que eu gosto de improvisar, eu não tenho isto formalizado. E é a primeira vez que estou a falar sobre isto assim, neste contexto. 3:1, diz assim a palavra do Senhor no nome de Jesus. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimálias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
Então, espera aí. Alimálias, esta palavra que está aqui, se calhar na vossa Bíblia, por exemplo, na Almeida atualizada, ela está de todos os animais do campo. E realmente está, portanto, está correto, porque eu fui à interlinear e o que lá está, a palavra que lá está em hebreu é as bestas, ou aramaico, é as bestas, de todas as bestas do campo, que é a mesma palavra. O hebreu tem também uma palavra, quando a pessoa vê a marca da besta, é exatamente esta palavra, ok? É a mesma palavra. A nossa Bíblia em português muitas vezes traduz em animal, ok? Mas vocês vão ver, eu até vos digo qual é a palavra para vocês verem, da Strong's, da concordância. Mas vocês vejam e aparece lá a tradução, um dos primeiros significados é besta, ok? Mas é só para ficarem com isto, já vão perceber porquê. Portanto, este animal, esta serpente, era uma besta, era um animal, ok? E obviamente a gente sabe que Satanás estava a operar através da serpente, mas pronto, o que a Bíblia diz é isso. E depois diz, mais tarde, mais à frente, em Gênesis 3:13, quando o Senhor vai abordar a Eva, o que é que ela diz? A serpente me enganou e eu comi. Diz ou não diz? Vocês depois confirmem. Gênesis 3:13. Ou seja, ela reconheceu, obviamente, porque eles tinham caído da graça, e ela viu que tinha sido enganada. Eles nem sequer puseram isso em causa. Houve qualquer coisa que aconteceu no Éden, porque eles eram perfeitos. Eu não acredito que um corpo à semelhança e imagem perfeito do Deus vivo, onde não havia corrupção, é um corpo igual ao meu e ao teu. Não é. Não pode ser. Havia qualquer coisa que desapareceu de nós no momento em que o Adão pecou. Ok? Porque a Bíblia diz que os olhos abriram-se. Eu não vou também por aqui, só isto é... Pronto, não quero também estar a misturar as coisas, mas tem a ver, mas pronto, não vamos por aí. Que é, os olhos abriram-se. Foquem-se, irmãos, no que eu estou a dizer, para ver se eu consigo pegar aqui a transmitir-vos a ideia. Os olhos abriram-se, eles viram que estavam nus. A palavra antes diz, poucos versículos antes diz que eles sabiam que estavam nus e não tinham vergonha. Havia qualquer coisa que alterou. E foi alterado de que maneira? Que eles foram se esconder. E não foi só alterado emocionalmente a nível espiritual. Foi alterado. Porquê? Porque eles sentiram culpa, vergonha, condenação. Estas coisas são do caráter espiritual. Mas, quando os olhos se abriram, eles foram se esconder. Foram-se esconder e foram-se tapar. Espera aí, tapar-se aonde? Eles não foram tapar a cabeça. Eles foram tapar-se nas partes íntimas. É o que eu vos digo, irmãos. Só isto é uma mensagem. Eu ontem, aqui em minha casa, tivemos aqui o nosso tempo com o Senhor e foi bom, foi algumas horas. Foi maravilhoso, porque o Senhor... Olha, começámos por uma ponta, acabámos por outra. Foi um espetáculo. Foi mesmo abençoado e o Senhor mostrou-nos aqui coisas. Às vezes é mesmo bom, graças a Deus. Mas falámos sobre isto. Calhei, não estava à espera, mas falou sobre isto. Que é o quê? A pessoa, para abrir os olhos, o que é preciso acontecer antes? Vocês já pensaram, irmãos? Amigos? Quando a gente abre os olhos, a gente está a dormir. Ou está a dormir, ou outra coisa qualquer acontece, porque a gente tem os olhos fechados. E eu acho que não é em sentido figurativo, porque se fosse em sentido figurativo, eu acho que eles não se iam a correr tapar-se fisicamente, não é? Porque não viu, porque eles iam esconder-se de quem? Esconder-se de Deus, não é? Obviamente, mas eu acredito pessoalmente que houve qualquer coisa, e tem que haver, e obviamente esse qualquer coisa foi que ao obedecerem, e é aqui que eu estou a entrar agora, ao obedecerem à serpente, eles tornaram-se servos da serpente. Aonde é que a gente encontra isto na palavra de Deus? E obviamente, para ser servos da serpente, já não estão à imagem de Deus. Esta coisa de dizermos que somos todos filhos à imagem e semelhança de Deus, isso não é bíblico, eu vou-vos mostrar também. É só para vos explicar, eu com isto tudo eu vou já dizer o que é que eu vou tentar mostrar-vos. Eu vou tentar mostrar-vos que, à luz do meu entendimento, a serpente, ou melhor, a natureza da serpente entrou dentro do homem. Porquê é que eu digo isto? Primeiro porque a palavra de Deus diz-nos isso, mas eu posso já dizer, assim, de avançar, porque assim, o diabo,
ele, da mesma maneira que ele precisou de entrar na serpente, ele utilizou uma serpente para enganar a humanidade. Mas como é que eu sei que a serpente é o diabo? Vocês vão a Apocalipse 12:9 e diz lá: a antiga serpente, o diabo, o enganador. Quem é que foi o enganador? Pela boca da Eva. A nossa mãe, ela sabia, foi a serpente. Portanto, o diabo entrou na serpente, como é óbvio, obviamente, e ele, através deste vaso, que a serpente também é um vaso, é um dispositivo, ele transferiu o erro, transferiu a desobediência, porque lembram-se que o diabo foi o primeiro que desobedeceu a Deus. Ele foi o primeiro que caiu da graça. Ok? E ele veio e transferiu essa premissa de que pela desobediência nós conseguimos tornar-nos iguais a Deus. Lembram-se que ele já fez isto no céu. Foi derrotado, caiu, mais os anjos, e ele veio à terra, veio à serpente, e através da serpente o diabo não consegue operar sem ser através de um vaso. E irmãos, já tinham pensado nisso? O diabo não consegue fazer mal. Ele, para fazer mal na terra, ele, para operar neste mundo, o diabo precisa de um vaso. Ele precisa de entrar num vaso. Lembram-se quando o Senhor Jesus falou ao Pedro? Diz claramente, ou por exemplo, quando foi com o Judas, o diabo entrou nele. O diabo entrou. Ele utilizou para operar a sua estratégia. Ele entrou. Muitas vezes é com a autorização do Senhor, obviamente. Sempre, aliás, porque Deus é absolutamente omnipotente. Lembrem-se, quem mandou as serpentes no deserto foi Deus, não foi o diabo. Vocês estão a perceber? Há uma consequência da desobediência. O povo no deserto, ele estava a ser testado. No Éden também foi um teste. Vocês estão a perceber? Há irmãos que acreditam que esta coisa do calvinismo, pois é isso. Já deixei até de ver isso, na altura vi, eu nem sabia o que era o calvinismo, depois fiquei bastante chocado. Deus quer o nosso amor, isso é bíblico, a gente só vai ser salvos quem? Aqueles que o amam. E tu não podes amar ninguém sem seres livre. Por isso é que havia escolha. E tu e eu temos uma escolha hoje em dia, que é obedecer à natureza da serpente que está a operar em nós, ou olharmos para Cristo. Já lá chega ao resto, já vamos para não perder na conversa. Estão a entender, irmãos? Eu espero, pela graça de Deus, que vocês, até melhor que eu, tenham uma revelação mais profunda e depois, faz favor, partilhem comigo, que eu gostava muito. Vamos a João 8:34. Não vamos ler tudo, eu vou-vos dar os versículos, depois vocês leem mais. João 8:34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ok? Esta é a primeira. Portanto, eles tornaram-se servos do pecado. De onde é que veio o pecado? Veio que eles puseram a confiança, eles obedeceram à serpente. Por constatação óbvia, desobedeceram a Deus. Porque a serpente disse: certamente não morrerás. Vocês estão a entender? Portanto, esta coisa de dizer: eu sou filho de Deus, mas vou aqui... Não, quando as pessoas pecam, não têm Cristo dentro delas, são filhos do diabo. Foi exatamente o que Jesus falou em vários lados. Vamos ver aqui. Romanos 6:16. Em Romanos 6:16, a palavra de Deus diz assim... Só um segundo, estava aqui já. Está aqui. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, Eva e o Adão não obedeceram para a justiça. Eles eram justos perante Deus, perfeitos, mas eles escolheram a premissa da serpente. Então tornaram-se servos e daí, por repercussão, a natureza da serpente entrou dentro deles. Vocês estão a entender? Vocês vejam. Aliás, Jesus falou: uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar frutos bons. Da mesma maneira, mais noutras passagens, tens uma fonte de águas amargas não pode dar uma água doce e uma fonte boa não pode dar fontes de águas amargas. E se nós somos maus por natureza, não estou a dizer que há pessoas que têm, a gente ainda tem uma réstia. Deus não retirou a sua graça de nós. Vejam, estamos a falar do corpo, não estamos a falar da alma. A alma pertence ao Senhor. O corpo para nada aproveita.
Mas Deus, na sua misericórdia, Ele não nos entregou. Porque há esta redenção. Aliás, Ele logo lá no Éden disse, da semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E o amor do Senhor, Ele nunca deixou de ser, é o mesmo para sempre, eternamente. Mas pronto, se vocês virem em Gálatas 5, leiam o capítulo todo. Mas eu acho que é Gálatas 5, 16. Mas se leiam o capítulo todo, vocês vão entender, até lá, a partir do 16 começa a falar dos frutos da carne. E depois fala dos frutos do Espírito. Os frutos à semelhança da carne. Uma pessoa que tem os frutos que lá está à semelhança de quê? Da carne, do pecado. Okay? E isto é a natureza da serpente. Ok? Que é o enganador. É o engano que nós carregamos dentro de nós. Que achamos que nós somos livres para ser de nós mesmos. Vocês estão a entender? Pronto. E eu, na minha ótica, obviamente, nós deixamos, a nossa natureza deixou de ser à semelhança de Deus para ser à semelhança da serpente, à semelhança do pecado. O animal em nós. Vocês estão a entender? Pronto. O animal a operar em nós. Eu espero que me entendam, porque obviamente não estou a chamar ninguém animal, mas é esta natureza. Ok? E prontos. Querem ver mais? Vamos só aqui. Em Eclesiastes. Se vocês lerem Eclesiastes 3:18. Deixa-me só aqui um bocadinho, vou já aqui ver. Provérbios. Eclesiastes 3:18. Está aqui. Disse eu no meu coração quanto à condição dos filhos dos homens que Deus os provaria. Estão a ver? Para que assim pudessem ver que são em si mesmos, em si próprios, como animais. Esta palavra é Age 929. E esta palavra está a dizer que vocês são mesmo como bestas. É que lá está. Na King James Version está como bestas. É o que eu leio mais às vezes até na King James. Mas pronto, obviamente dá para entender. Nós, em nós mesmos, na nossa natureza, nós temos esta animalidade em nós. Vocês virem também em 2 de Pedro, também tem o mesmo, mais uma testemunha, em 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos aqui ver no stand. Segunda de Pedro 2:12. 2 de Pedro 2:12, aqui está. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, lá está, o que é a natureza? A natureza está amaldiçoada também. Deus também amaldiçoou a natureza. E nós somos parte da natureza, da criação. Deus amaldiçoou a criação, obviamente a criação é a natureza, e nós fazemos parte disso. Feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Está a ver? Estes como animais racionais. Ou seja, eles estão-se a portar como animais racionais. Porquê? Porque a natureza dentro deles não está transformada. Vocês estão a entender? Eles estão a operar dentro... Eu não queria dizer para não me estar a tirar aquilo. Eles estão a operar dentro do livro ou das instruções que está no nosso código. O livro da vida. O livro da vida do Adão e Eva. Por isso é que eu digo que a transformação teve que ser física também. Porque há uma maldição, que foi Deus que a pôs. Certamente morrereis. Então, espera aí. No código da vida deles, no livro, não havia a morte. E a Bíblia diz lá, em Colossenses, e diz, em Romanos, aliás. Não, é em Colossenses 2:14. Diz lá que Deus riscou do nosso registro, da nossa cédula. A gente já vai ver mais sobre isso. Ou seja, a informação, há qualquer coisa que nós temos dentro da nossa informação que faz com que nós
temos doenças, estamos a morrer todos os dias, temos estas fraquezas, temos depressões, todas estas coisas e temos estas tentações malignas. Nós mentimos, nós cobiçamos, nós somos orgulhosos. Tudo isto foi aquilo que aconteceu à serpente. Vamos só ler aqui, eu depois quero também dizer uma coisa sobre a Eva, que é a minha percepção, irmãos, para partilhar com vocês. Onde é que eu estava? 2 de Pedro 2,12. Mas estes, como animais irracionais, blasfemantes... Não, é só isto. Eu pensava que era mais. Não, é só este versículo. E temos também, olha, vamos ler também em Salmos, para acabar, é só um versículo muito rápido, Salmos 49, 20. Estes 3 versículos dizem-nos claramente que nós temos esta natureza de animal, à semelhança da besta, a natureza de pecado em nós, que é pela carne, pelo corpo. Salmos 49, para não me enrolar aqui muito com irmos aos finalmente. Está aqui, versículo 20. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Estão a ver? E porquê que eles são à semelhança... Mas porquê? Porquê que é esta? Porquê que não são à semelhança de Deus? Se vocês virem, eu não vou ler, mas vocês vão ver, isto obviamente é simples de identificar. O Adão, inicialmente foi criado à semelhança de Deus. Ele é perfeito. Quando é perfeito, não há erro. Não há sequer deslumbre, não há um se. É perfeito. E vocês têm isto em Gênesis 5. E têm também em Gênesis 1, 27 a 28. Mas em Gênesis 5, de 1 a 2, está lá claramente a dizer, Deus criou o homem, eles eram perfeitos e abençoou-os. Eles tinham uma comunhão direta com o Criador, eles viam a sua face, eles estavam com o Criador, não havia erro neles. Mas depois, vocês lerem lá em Gênesis 5, 3, vamos lá no instante já agora. Gênesis 5, 3. Até podemos ler do 1. Este é o livro das gerações de Adão. Ouçam bem. Livro. Até vou marcar aqui na minha Bíblia. Livro. Sabem o que é que isso quer dizer? Livro das gerações é o livro da história dos genes. Este livro da história dos genes, eu carrego, tu carregas em ti, que é o ADN. Está aqui a falar é a história das gerações. É onde vem a palavra generations, história das gerações, ok? E Deus criou o Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Okay? Estamos a falar que é assim, não há nível mais alto de perfeição, de beleza, de majestade, não há. E Deus criou segundo esse preceito. Vocês estão a entender? Por isso é que eu não acredito que não houve uma transformação. A transformação foi só hipotética, é só uma coisa, vamos dizer, alegórica. Não. O homem e a mulher e os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão nos dias em que foram criados. E depois diz assim no versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, atenção, à sua semelhança. Ou seja, ele já tinha pecado nesta altura. E ele, quando já tinha desobedecido a Deus, já tinha recebido esta natureza da serpente, e ele criou um filho, já não foi à semelhança do Deus vivo, foi à semelhança dele. E por aí fora, ok, com o tal erro, com a tal maldição que Deus tinha posto, ok? Que é a consequência do pecado. A morte já habitava no livro da vida do Adão. Vocês estão a entender? E por aí fora, o que é que aconteceu logo a seguir? Veio o primeiro filho do Caim, que é o Caim, né? O primeiro filho do Adão e de Eva foi o Caim. Quais é que foram os frutos do Caim? Um invejoso e um assassino. Estes frutos são à semelhança de quem? São à semelhança da serpente. A Bíblia diz, Jesus disse, ele é o diabo, ele foi o assassino, a verdade não habita nele. Tudo isto é a imagem, obviamente, daquilo que é natural, passou a ser natural o homem fazer. E por aí fora, chega até todos nós. Chega a mim, chega a ti, nós temos esta natureza.
a habitar dentro de nós. Faz parte de nós, está na nossa gênese. E agora aqui, portanto, como a gente já leu, o Senhor, a imagem do pecado, ok? Pois um corpo, à semelhança do pecado, pelo próprio pecado, ele aniquilou o pecado. Porque Jesus também teve um corpo de pecado. Ele usou um corpo igualzinho ao teu e igualzinho ao meu. Não houve batota nenhuma. E o que é que ele fez? Ele, no final do ministério dele, ele pregou, ele foi tentado, a Bíblia diz claramente que ele foi sujeito a todas as paixões e etc. Vocês sabem isso. E este corpo que não tem pecado, ele foi, mas que é da serpente, a imagem da natureza da serpente, ok? Tem carrega este tal peso, este tal erro. O que é que acontece ao Senhor Jesus? Ele pregou na cruz, e a Bíblia diz que todo aquele que seja maldito, todo aquele que seja pregado na cruz, certo ou não? No madeiro. Portanto, Jesus amaldiçoou, isto é a minha ótica de ver, ok? Ele como é que eu vou dizer? Ele cravou a serpente, vamos dizer simbolicamente, obviamente, ele cravou a serpente no madeiro. Vocês têm lá, tem isto em Gálatas 3 e tem em Deuteronômio 21, 22, versículo 22, 23, nós já lemos. E é o cadáver. O cadáver, lembra-se que Jesus ali estava morto. Ele morreu na cruz. E aquele cadáver, o que lá estava, já não era a alma. A alma ele entregou ao Pai. Certo ou não? A réstia que lá estava, à semelhança do Adão antigo, ela foi amaldiçoada. Para que nós pudéssemos ter a bênção. Agora o que é que acontece? A palavra de Deus, aliás, Jesus disse lá neste próprio versículo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Já agora quero ler, não quero sem querer estar... Está aqui. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler de novo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, da mesma maneira que aconteceu no deserto, se agora a pessoa olhar para o sacrifício que Jesus fez, olhar para Cristo na cruz, da mesma maneira, o poder da morte no corpo de Cristo é transferido para nós e o poder da morte em nós é neutralizado. Vocês estão a entender? Gente, pela fé, eu talvez consiga, enfim, estou aqui a tentar partilhar da melhor maneira aquilo que é a minha percepção, mas se nós voltarmos um bocado atrás, como é que foi lá no Jardim do Éden? Vocês sabem que a serpente, na King James Version, na palavra portuguesa não está, mas obviamente a língua é diferente, mas na King James Version é uma coisa muito curiosa. Se vocês contarem as palavras que a serpente falou à Eva, vocês sabem quantas é que são. É uma curiosidade só, mais nada, mas é muito curioso. A mensagem que a serpente falou à Eva foram 46 palavras. Nós, no nosso livro da vida, temos 46 capítulos, todos temos, são os 46 cromossomas. Vamos dizer, para os irmãos que não estão dentro, vamos dizer que o cromossoma é um género de prateleira, porque dentro do cromossoma é onde está o ADN, vocês compreendem? E tudo isto está no núcleo, no centro das células. E é lá dentro, o ADN é o livro da vida, não é? Está lá tudo que nós somos e a manter e tudo mais. Eu penso que tenham visto aquele vídeo, se não viram o vídeo vão ver, porque vocês percebem o que é que a ciência diz. É maravilhoso perceber isso, para quem conhece a palavra de Deus é espetacular. Tudo bate certo. Mas o que é que acontece? O cromossoma é uma arca, vamos dizer, é como se fosse uma prateleira, onde está lá aqueles capítulos, ok, da biblioteca que somos nós. Vocês estão a entender? E o que a serpente fez, por acaso é curioso, falou 46 palavras, corresponde exatamente ao número de cromossomas que fazem aquilo que nós somos, a raça humana. Ok? E
E o que ela fez? O que é que ela fez? Ela fez foi uma mensagem. O que é uma mensagem? É uma informação que ela lançou. E essa informação foi como uma semente. Vocês estão-me a entender? O que aconteceu na Eva tem que ser revertido para ser salvo, tem que ser revertido à luz do que Jesus fez no Calvário. A Eva ouviu aquilo que a serpente disse, ela creu na serpente, vocês estão-me a entender? Creu na mensagem que a serpente transmitiu. É como se fosse vocês sabem o que é o mRNA, o Messenger? Quando foi isto o Covid, toda a gente ficou a saber o que era o mRNA. É uma linha de código, que é, digamos, é uma tranche de código, que é, digamos, é uma haste. Eu no vídeo partilhei a mensagem, eu sei que os irmãos não foi explicar também, obviamente, que não sabem. É como se fosse uma haste da sequência de informação. É como se fosse num livro, eu quero fazer uma emenda ao livro e eu escrevo uma adenda ao livro, uma errata, ok? E eu vou lá ao corretor, por exemplo, e vou apago ali uma parte, ou acrescento, ou apago, estou a compreender? E foi exatamente isso que aconteceu. A mensagem que a serpente falou foram palavras. E as palavras entraram pela fé da Eva, ela recebeu, ela confiou, ela acreditou na serpente. Ok? E por isso é que eu digo, irmãos, eu estava a querer falar por causa, depois passou-me, agora voltou-me outra vez. A Eva, isto é a minha percepção pessoal, ela já tinha pecado quando comeu o fruto. E eu explico porquê. Porque não diz a palavra que as tentações vêm e quando descem a pessoa, os pensamentos primeiro, aliás, é o que diz, geram as tentações e depois as tentações, quando descem ao coração, geram o pecado e o pecado gera a morte. Foi isso que aconteceu. Ela creu na palavra, a palavra entrou-lhe no coração e ela, quando ela foi tomar quando a mente dela disse-lhe para estender a mão, pega no fruto e come, ela já estava com a intenção dela, já era má, já tinha pecado. Porque Deus vai às intenções do coração. Não disse Jesus, se olhares para aquela mulher com a intenção, já no coração já estás a pecar, já cometeste adultério contra ela, não precisa de ter relações com a mulher. No próprio coração já pecou. Está certo ou não? E foi isto que aconteceu certamente à Eva e ao Adão. Porquê? Eles, ao receberem esta mensagem, vamos dizer que é um mRNA, que é uma linha de código, estas palavras entraram dentro dela, no seu coração, e ela confiou. Vocês estão a entender? E ou seja, é a mensagem, vem para a mente, da mente entra no coração e gera a fé. Neste caso foi a fé, ela acreditou, ela teve fé naquilo que a serpente disse. Por isso é que desobedeceu. Ela tinha a palavra do Senhor. Vocês estão a entender? E o que acontece é que ela acreditou no testemunho da serpente. Ao nível da cruz de Cristo, é a mesma coisa. Ao contrário. A Bíblia diz que Jesus diz, e a Bíblia tem imensos lados, diz, é todo aquele que crer. Se a gente crer nas palavras da vida, lembram-se o que Jesus falou? Quem crer nas minhas palavras, quem crer na palavra de Deus, ela vai receber no seu coração, ela vai ouvir, ela vai entrar no seu coração, ela vai crer, vai confiar, ok? E da mesma maneira que a Eva entrou em pecado, porque depois pecou, o Senhor justifica-nos do pecado, porque nós confiamos naquilo que Jesus fez. Foi obediência. No Éden, desobediência. No Calvário, obediência. Eu não sei se me estou a explicar bem, irmãos. Está bem? Vocês perdoem-me, porque, olha, tenho que me suportar, porque... Orem por mim para que o Senhor me dê a dádiva, o dom da profecia e também de poder, melhor falar, o melhor possível, para que todos percebam. Ou seja, é uma reversão, é uma consequência. A consequência de nós confiarmos em Cristo é a justificação dos nossos pecados. Porquê que é justificação? Deus é justo. Sem sangue não há remissão de pecados. Então, espera aí, o sangue de Jesus, o que é que falava?
Vocês estão a entender? Da mesma maneira que o Adão e a Eva tiveram uma corrupção no livro deles, e o livro obviamente está no sangue, porque a vida está no sangue. Vocês entendem isto, irmãos? Eu expliquei isto é chave. Vou só fazer aqui uma coisa. Isto é chave mesmo, é absolutamente importante. Onde é que há aqui a ligação entre o físico e o espiritual? Como é que eu vejo uma coisa, eu ouço a palavra de salvação, e como é que, se eu crer, como é que eu vou ser salvo? Como é que isto passa do espiritual para o físico e do físico para o espiritual? É onde está o livro. O meio disto é o sangue. O que Jesus fez foi derramou o sangue na cruz. Para a remissão dos pecados. Porque Deus estabeleceu, desde sempre, desde o Éden, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que é que ele fez? Ele cobriu-os com peles de animais. Os animais tiveram que ser sacrificados. Não havia morte naquela altura. Deus é que sacrificou certamente os animais para os tapar. Portanto, certamente houve, penso eu, obviamente é lógico pensar assim, que houve ali um género de sacrifício para apaziguar o pecado temporariamente. E por aí fora. Foi o que depois aconteceu ao longo de todos os sacrifícios que Deus estabeleceu até Jesus. Jesus acabou com essas coisas todas. Ele é o nosso sacrifício de uma vez para sempre. E o que é que acontece? O sangue é onde está preservado no sangue, nos globos brancos, que é a representação, biblicamente, é o trono branco da nossa vida, que é nos globos brancos, é onde está o ADN. Maravilhosamente registado. Onde está a sequência toda é no sangue. Tanto, como eu já disse, os médicos e etc., eles obviamente tiram uma parte de sangue. Vocês viram no vídeo, certamente. Para quê? Para chegarem à sequência, ao código, ao livro. Estão-me a entender? Agora, a palavra de Deus diz-nos que as nossas obras estão no livro. Nós temos um livro que vai ser aberto e o livro do Cordeiro também vai ser aberto. Está tudo, ficou tudo, publiquei isto lá no grupo. Ok? Portanto, alguma coisa, vejam, lembram-se que em Isaías 53 também lá está, lemos também nas outras mensagens que falámos sobre o sangue. Há um paralelo entre o sangue, ou há uma ligação entre o sangue e a alma. A alma, parte espiritual, o sangue, parte física. Toda a gente sabe que, obviamente, a vida está no sangue, o código é do sangue, portanto, e Jesus diz lá em Isaías que ele derramou a sua alma. Noutros lados diz que derramou o seu sangue. Derramou o tal líquido, lembram-se, a gente só derrama quando é líquido. Não se derrama uma coisa que é sólida. Portanto, eu no meu entendimento, eu acredito, e obviamente faz sentido, por isso é que o Senhor manda que seja sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e foi o sangue de Jesus, foi a vida que Ele derramou, a vida de Deus em Cristo, que foi derramada para que a gente, ao confiar nele, possa ser perdoado. Tenha essa tal reversão do pecado, reversão do código. Nós só nascemos de novo se houver este arranjo do código. Vocês estão a entender? O código que está no livro da vida. Bom, vamos assim ao Colossenses 2,14. Também já me estou aqui a perder muito. Falo. Colossenses 2,14. Diz assim, e podemos ler o 13 primeiro. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E agora atenção. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas nossas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então é assim, cravou na cruz, maldito. Certo ou não? Então, se ele cravou na cruz as ordenanças que estavam na cédula. Bom, eu penso aqui um bocadinho, começo a meditar nisto. O que é arriscado a cédula? A cédula é um registro, certo ou não? É um livro de registro. E aqui já começa a fazer sentido.
Mas é o registro de quê? De informação, certo? Ninguém tem uma cédula. Até que Jesus disse na cruz, está pago, o tetes lei, é um termo técnico, qualquer coisa assim, que é um termo técnico grego, que era na altura quando havia uma dívida que está completamente saldada. Era um termo jurídico, vamos dizer assim. Ou seja, uma cédula registra o quê? Registra uma informação, certo ou não? E depois tem aqui o registro. O registro é onde? Onde é o quê? É na cédula. A cédula é um livro, certo? É um livro de registro. Vamos a falar aqui, como eu já postei isto no grupo, o livro da vida. Porque é aqui que nós temos imensos versículos na Bíblia, que eu já vos vou dizer, tanto em Apocalipse como em Daniel, por aí fora, que é no livro da vida é que vai estar descrito quem é que vai ter esta salvação por crer em Cristo ou não. Estão a entender? Ok? E depois diz aqui, contrária, era contrária a nós. Contrária se calhar porque a informação nos condena. Vocês estão a perceber? E Jesus, o que é que ele fez? Ele agarrou nestas coisas todas, esta natureza, e ele cravou-a na cruz. Mas espera aí, o que é que ficou na cruz? A cédula de Jesus estava perfeita, porque ele não pecou. Vocês estão a entender o que eu estou aqui a dizer? Eu penso nisto muitas vezes, mesmo à noite e tudo penso nisto. Isto é altamente profundo, sobre isto dá para fazer muita coisa de estudos. Ele tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando eu penso nas coisas da cruz, o objetivo daqui, de todas estas coisas que Deus criou, a vida que Deus vir ao mundo, cumprir toda a lei de Deus, dar um testemunho perfeito, tudo. O objetivo é riscar, vamos dizer, limpar a cédula. Ele foi, portanto, no livro da vida do Senhor, que é o livro do Cordeiro, que a Bíblia mais tarde chama o livro da vida do Cordeiro. Ele fala de dois, em várias ocasiões, fala de livros. Fala dos livros de toda a humanidade, todos os homens que já tiveram nascido, que se vão abrir. E as obras que lá estão vão ser manifestas perante Deus, no tribunal, ok? De Deus, no trono da justiça de Deus. E depois também fala que há um livro, que é o livro da vida do Cordeiro, que vai ser aberto. E quem não estiver lá, o nome da pessoa neste livro, a pessoa não é salva. Já vamos ver aí uma série de versículos desses. Mas isto para mim é muito, muito interessante, porque nós temos que receber pela fé esta perfeição. Vocês estão a entender? É como se fosse, no Éden foi posto um bug no nosso código, ok? E agora o antivírus está na cruz. Só que nós temos que ter Cristo dentro de nós. Vocês estão a entender? Ele tem que entrar dentro de nós. Vocês estão a entender que é pela fé, ok? É uma consequência, a fé, o que é que nos faz? A Bíblia diz outra coisa, fala de obediência. Aqueles que obedecem. Não é só crer em Deus, é crer e quê? E amar o Senhor, obedecer a Ele, não é? Se a gente ama o Senhor, a gente vai obedecer. Está lá em João, em vários lados. Jesus também disse isso. Então, a consequência da gente obedecer a Deus, a Jesus, é o quê? É termos a natureza dele em nós. A tal natureza da serpente é riscada, é apagada, que é a palavra que lá está na interlinear, é apagar ou lavar branco. Na verdade, quando lá está riscar, o que lá está no grego é apagar ou lavar em branco, ou oblitar. Estas três coisas que lá estão como principais. Ok? E depois tens também, onde diz o registro, é a escritura, a nota de dívida. A gente vai pagar. Qual é a nossa dívida? É a desobediência. Vocês estão a entender? Pronto. Deus olha para nós, Ele vê o quê? Vê a vida de Deus em nós, porque é o sangue de Cristo em nós, pela fé. Vocês estão a ver? Pronto, e é isto. Agora, o que eu queria fazer aqui, pronto, já falei sobre isto. Queria fazer só aqui uma outra. Vocês viram lá no vídeo que, à luz do mundo, portanto eu agora
vou mencionar aquilo que está lá no vídeo, que é, eu já não vi, o vídeo não, já o tinha visto há muito tempo, por acaso não estive a ver outra vez, mas sei o que é que lá diz. A ciência agora, já há uns anos, aquele vídeo já tem uns anos, descobriu, e está a aperfeiçoar-se muito rápido, que é, eu se tirar uma amostra do meu sangue, eles analisarem, a tecnologia hoje, é só que vocês vejam lá no vídeo, quem não viu, veja. Surpreendentemente, eles conseguem refazer a minha face num computador, com um bocado de sangue. Eles nunca me veem. Imagina que o sangue é enviado por correio, seja o que for, e a tecnologia, eles vão ler o livro, estão a perceber o que eu quero dizer, e o livro, do que eles conseguem entender, porque eles estão a descobrir, não é? Mas do que eles já conseguem fazer, a um nível surpreendente, eu acho que quem viu percebeu isso claramente, no vídeo, que ele até é um dos cientistas mais influentes no mundo inteiro, aquele indivíduo italiano. Ele tem muita, se forem na internet, tem muita coisa da parte dele. Obviamente ele não crê em Deus, nem sei como, mas é a realidade. O que é que eles conseguem saber? Eles conseguem saber o meu peso, a minha idade, conseguem, como eu disse, refazer a minha face e eventualmente o corpo, porque a informação está lá toda, é só uma questão de tempo que eles estão a tentar aperfeiçoar o sistema. Eles conseguem perceber como é que é o meu andar. Hoje em dia a tecnologia, como eles sabem que tudo vem do ADN, tudo, a borbulha que a pessoa tem no corpo, assim, está tudo no ADN, a tonalidade da voz, o traços de caráter, está tudo no ADN, e não é só isso. A maravilha do livro da vida é esta. À medida que a pessoa vai existindo, o livro vai se atualizando. É aqui que eu queria chegar. Vejam isso lá, está explicado lá. Ou seja, imagina que me tinham tirado uma amostra de sangue quando eu tinha 10 anos. Na altura, aquele sangue, imagina que tinha sido preservado e hoje em dia faziam o mesmo teste. O que eles iam ver era, aparecia a minha cara com aquela idade. E aparecia o meu peso daquela idade. E aparecia as minhas feições daquela idade. E a minha fisionomia, e todas as características que eles conseguissem descobrir, está lá no livro. Ok? E se eu tirasse o mesmo, se fizessem a mesma coisa ao meu sangue hoje, aparecia um indivíduo, olha, muito mais feio, muito mais gordo, mais... Vocês estão-me a entender? O livro é atualizado momentaneamente. Agora é assim, a Bíblia fala outra coisa. A Bíblia fala que não é só a parte biológica, física, que está descrita no livro. Porque tu tens em Salmos também. Não estão todas as coisas no teu livro. Portanto, apesar que Deus guarda tudo, até as lágrimas, as nossas tristezas estão no livro de Deus. E essa Bíblia também diz, como a gente já falou, e vamos ver ali, a imensos lados, na sequência do julgamento de toda a humanidade, desde o Adão até o último homem existente, as ações, as obras vão ser expostas. Por acaso a Bíblia não fala das características físicas serem julgadas. Se não havia muitos, estavam mais condenados. Mas a Bíblia fala das características que são do lado espiritual, que são, o espiritual é aquilo que não se vê, que são as obras. As obras vão ser julgadas, sejam boas, sejam más. Então, estão a entender o que eu estou a dizer? Então, espera aí, se há um registro que é diário, vamos dizer que é diário, ou momentâneo, que é atualizado, que está a ser registado o meu peso, agora tenho aqui a minha sinusite, a alergia que eu não tinha, que eu tenho, isso está no meu livro, etc. Todas essas coisas. E segundo a palavra de Deus também está todas as obras que eu faço. Vocês estão a entender? O que o Senhor quer fazer, que segundo o meu entendimento, vocês estão a entender que o homem falha. É as tais ordenanças. O homem falhou os 10 mandamentos, falhou a lei, isso trouxe desobediência e isso gera a tal condenação, a tal escritura contrária. Ok? Mas como é que foi no livro da vida do Cordeiro, de Jesus Cristo? O que é que lá está no registro dele, do princípio da vida dele até ao final? O que é que está? Obediência, justiça, verdade, eu estou a falar, amor, sacrifício, mansidão, perdão. Está lá registado a libertação, que ele libertou.
Ele providenciou, Ele curou, submissão, sabedoria. Todas as coisas que agradam a Deus, que é o caráter à semelhança de Deus, estão lá. E o que é que Ele disse lá na cruz? Perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Tudo isso está guardado no livro da vida do Cordeiro. Nós só temos que o receber em nós, pela fé. Confiarmos, ao contrário do que a Eva fez, nós também temos que confiar agora ao Senhor. Por isso é que nós temos que nos arrepender e pedir perdão a Deus. Porque é a forma de reconhecermos a nossa situação, o nosso estado. Vocês estão a entender? E é esta a simbologia. Há de haver um momento que a palavra de Deus claramente, que no abrir e fechar de olhos todos seremos transformados. Nós vamos ser, este corpo vai ser transformado. Seja os que já morreram em Cristo, seja os que estivermos vivos na altura, diz lá em Tessalonicenses, certo? Portanto, aliás, se vocês lerem, olha, leiam em Romanos 5, todo o capítulo de Romanos 5. E eu penso que é Romano, ou é 18 ou 20 ou uma coisa assim, mais para estas, vocês vejam lá que fala que como por um homem entrou o pecado e pelo pecado entrou a morte e transferiu-se para todos nós da mesma maneira. Até podemos ler, o que é que não será em nome de Jesus. Vamos lá, Romanos 5, aqui também, olha, já cá está. Aí, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, foi por o Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, estão a ver? A abundância da graça é o favor de Deus, e é porque pela dádiva da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Depois diz pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para quê? Para condenação, lá está. Assim também, por um só, o ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então é isto que a gente espera. Há de haver um momento, ao som da última trombeta. Por acaso é engraçado. A trombeta é o quê? É um instrumento. O instrumento produz som. Isto eu estou a fazer aqui um bocado, irmãos, eu não tenho isto, eu estou a falar da minha boca, eu não tenho isto. Eu tenho aqui uns rabiscos aqui numa folha grande, mas isto não é nenhum estudo. Mas é só isto que eu acho que é assim que eu gosto até de partilhar a palavra assim, e é assim que o Senhor tem-me revelado coisas. A trombeta, vocês podem ver, por exemplo, tem lá no livro de Josué, leiam Josué. Quando a Babilónia cai, ali, a Babilónia vai cair, está descrita em Apocalipse, okay? A queda da Babilónia. Mas isso é exatamente aquilo que já aconteceu descrito no livro de Josué, capítulo 6, se não me falha a memória. Lá é a queda de Jericó. Vocês estão a entender? Tens o povo, que finalmente estava pronto para entrar na terra prometida, e o mar, as águas se abriram outra vez, que foi o Rio Jordão. O povo passou. O povo já tinha feito a Páscoa, já tinha comido o cordeiro, já tinha posto o sangue. Estão a entender o que eu estou a dizer? Circuncidaram-se. Sabem o que é o circuncisão do coração? Lá no Jericó foi mesmo com uma faca de pedra. E o povo depois, o que é que aconteceu? Foi tomar a terra prometida. Aqui todo este paralelo, quando o povo entra, é exatamente aquilo que está em Apocalipse. Os 7 selos e as 7 taças e as 7 trombetas, todas essas coisas, tudo isso é simbólico ali em Jericó. E o que é que acontece? O que é que a trombeta faz? Produz um som, uma frequência. Vocês sabem que o ADN, o livro da vida, é mantido por frequência, por vibração. E a ciência, vocês têm vídeos sobre isso, estudem, estão fascinados. Para mal, como a gente sabe, mas estão fascinados, que eles querem, eles compreendem que o som tem capacidade de modelar e alterar a vida. Vocês estão a entender? A nível atómico, obviamente. E tudo isto passa-se... alguma coisa vai haver, irmãos, porque a Bíblia fala que vai haver um som.
Vai haver um sonido de trombeta. Lembram-se quando toda a gente... Vai haver um silêncio também primeiro, mas depois vai haver, portanto, o som da última trombeta, nós seremos transformados. A Babilónia, neste caso Jericó, caiu. As muralhas caíram. Lá está. As muralhas. O que é as muralhas? Tem que ser pelo menos mais que uma. Vocês sabem que vocês têm duas muralhas dentro de vocês, que são as duas hastes do ADN, que elas estão a limitar a nossa vida. Então é como se fosse um computador que só tem ali não tem capacidade de upgrade, já não dá para melhorar. Ok? Mas isto é uma alegórica, obviamente, e é o meu entendimento, irmãos. Vocês levem isto ao Senhor e peçam a revelação. Porque a Bíblia diz que as muralhas caíram e o povo que subiu, cada um por si, no seu direito. Isto é uma simbologia, é um paralelo do arrebatamento. Porque a Bíblia diz que ante a última trombeta vai haver uma transformação em nós e só com essa transformação é que a gente vai subir. Por acaso disso ontem aqui, foi o Senhor que mostrou-me, à medida que falava, agora estou-me a lembrar. Nós temos que ter o tal óleo. Lembram-se das 10 virgens? As 5 sábias e as 5 tolas? As que foram para as bodas, elas tinham óleo. O óleo dava. O óleo, obviamente, a gente sabe que é o Espírito Santo, não é? É uma representação do Espírito Santo. Esta transformação, no meu entendimento, que vai haver, nós precisamos ter óleo que chegue para subirmos para o pé do Senhor. Vocês estão a entender? Estão a falar, obviamente, em sentido que a gente não sabe como é que é, mas nem Deus quer que a gente saiba. Mas vai haver uma transformação. Agora, quem não tiver o óleo, o corpo deles não vai ser transformado. Não vai dar, porque para estar com o Senhor vem estar nas nuvens, vem esperar por nós, e é a noiva, e a noiva vai estar, a noiva é a representação da humanidade, os escolhidos, não é? Eles, a igreja, o corpo de Cristo, ele vai subir. Mas para estar com o Senhor, o nosso corpo tem que estar à imagem de Deus. Outra vez. Vocês estão a entender? Por isso é que eu digo que tem que haver uma transformação no livro da vida. Porque se não houver transformação no livro da vida, nós continuamos na mesma. Vocês estão a entender? E a Bíblia fala, todos vamos ser transformados. Uns para vergonha eterna e outros para glória eterna. Portanto, e é curioso que é o som, essa tal última trombeta, e o som é o que está a ligar o livro da vida. É o que liga as peças, vamos dizer assim. Vocês estão a compreender? Pronto. E é isso. E então, pronto, estamos a falar sobre a questão da ciência que eles acreditam que ao terem controle sobre o livro da vida, vão nos manter, vão querer eles manter-se a eles próprios a viver para sempre. É o que diz lá no livro, que eu lembro-me disso, que é que ele diz, o objetivo deles é viver para sempre. Aonde? Neste corpo, nesta carne. Nós temos isto tudo em Apocalipse. Quem é que vai desejar a morte e não vai encontrá-la? A pessoa que não encontra é porque está a viver para sempre, não consegue deixar de morrer. A pessoa que está à procura da morte e não a encontra. E essas pessoas são as que receberam o quê? Receberam uma marca. Certo ou não? Olha, em relação ao óleo, vocês veem um paralelo que está-me a vir agora, vou já descarregar. Graças a Deus. Quando as águas se abriram, neste caso, o mesmo paralelo bíblico, mas quando as águas se abriram no Mar Vermelho, havia um povo, o povo de Deus. Lembram-se que a Bíblia diz em Gênesis que o Espírito do Senhor desceu e separou as águas. É o Ruach, lá está, é o Ruach, é Espírito, é a palavra de Espírito em hebreu. O Ruach desceu, estava sobre eles e separou as águas, não é? Pairava ali, não é? E o povo estava debaixo, estava cheio do Espírito, não é? Estava cheio, não digo que seja o povo, mas que o Espírito simbolicamente estava sobre ele. É curioso, porque Jesus também foi assim. Isto é de outra mensagem, mas espera aí. Outra mensagem eu tenho mais bem preparada. Mas o Espírito passou, as pessoas, o povo, passou pelas águas, certo ou não? Por uma transformação da escravidão para a vida. Do Egito para o deserto. Vocês lembram-se? E o Espírito estava sobre ali as águas, separou as águas, o tal vento,
Que se vocês forem a interlinear, está lá Ruach, Espírito. O Espírito desceu, é o que lá está. Mas, espera aí, atrás deles vieram outro povo. Veio ou não veio? Que eram os egípcios. E eles tiveram coragem e também foram pelas águas. Foram ou não foram? E o que é que aconteceu? Mas eles não tinham o Espírito. Certo ou não? O que é que aconteceu? Eles chegaram ao fim. Não conseguiram chegar. As águas fecharam-se nelas próprias e eles pereceram. Ficaram naquele estado perpetuamente, porque a alma deles ficou presa naquele estado. Estou a entender? Ou seja, eles também queriam ir ao destino, mas não conseguiram. Porquê? Porque não tinham o Espírito com eles. Lembrei-me agora. E pronto. Estas coisas, eu medito muito nestas coisas como símbolos. São símbolos, são luzes. É assim. Bom, é bom que quando haja tal transformação, seja no último dia, seja no arrebatamento, seja, infelizmente, acidentes todo o dia, qualquer um de nós, que a gente já tenha, pela fé, a natureza do Senhor em nós. Vocês estão a compreender? Pelo Espírito Santo. Ok? Que a gente tenha morrido para o mundo, para a natureza do mundo, percebem? Os tais filhos do mundo. Lembram-se que Jesus até falou este estado de decadência, ele chamou o quê? Vocês têm que nascer de novo, certo? Essa é uma. Outra chamou, acho que é João mesmo, 8,44, vós sois filhos do diabo, certo ou não? Outros é o filhos do mundo, não está? Filhos do mundo em comparação aos filhos da luz, ok? Portanto, para nós deixarmos de ser filhos do mundo e sermos filhos da luz, nós verdadeiramente, nós temos que morrer para o pecado, vocês entendem? E confiar completamente em Cristo, termos Cristo a viver em nós. Pela tal fé, pela tal obediência. A obediência é o veículo. Irmãos, há muitos, mesmo eu falo para os irmãos, que às vezes enganam-se porque acham que se disserem meia dúzia de palavras, muitas vezes sem intenção, outras vezes na altura foi com intenção, mas depois esqueceram-se do Senhor. O que acontece é que, pelo menos no meu entendimento da palavra de Deus, o que é que Jesus disse? Vocês estão-se a enganar a si próprios. O povo do deserto, eles também passaram da escravidão para a liberdade, mas depois foram para o teste, que era o teste do deserto. E o que é que aconteceu? Não foram para a terra prometida, porquê? Porque foram desobedientes. Eles não amaram o Senhor. E Deus quer ser amado. É só isto, Deus quer ser amado. E Deus é ciumento. Vocês sabem isso, a Bíblia diz que Deus tem um ciumento divino, não é? Um santo, não um ciumento no sentido mau. Deus quer-nos só para Ele. E com toda a legitimidade. Nós fomos criados por Ele. Portanto, no dia de hoje, irmão, se tu tens pensa nestas coisas. Pensa que... A gente às vezes pensa que estas coisas espirituais, isto é tudo... lá. Não. Isto traduz-se no teu ADN. O teu ADN dentro de ti carrega... Se tu não tens Cristo, carrega a condenação. Estás a entender? E carrega todas aquelas coisas que só tu é que sabes que tens feito. E os teus pensamentos. Carrega a pornografia que estás a ver. Carrega as maldições que tens lançado sobre outras pessoas. O ódio. Todas estas coisas. A palavra de Deus diz-nos claramente. Estas não é só as características físicas. É as características das obras. Das intenções do coração, que é aí que Jesus vai ver. Deus vai ver a intenção do coração. Os pensamentos, a Bíblia diz também, os pensamentos vão ser julgados. Portanto, todas estas coisas é aquilo que não se vê. É aquilo que está dentro da tua natureza. No dia de hoje é o dia da gente, ouve isto, matar a serpente que há em nós. Nós não conseguimos, mas Deus consegue. O sangue de Cristo limpa-nos desse mal. Lava-nos dessa praga. Vocês estão a entender? Agora, nós não podemos olhar para trás. Deve só aqui um paralelo, uma coisa que é muito bonita e para mim, eu espero que isto seja de edificação para a gente acordar para o amor de Cristo. Isto mostra tudo como Deus é maravilhoso para nós.
e que vale a pena a gente olharmos e dizer, mas eu não consigo, eu estou no meio de tanta coisa, eu já fiz tanto mal, pá, eu já... O que é que Deus não... Então, Deus, o passado é no livro, fica para trás. Deus faz um novo registro. Estás a entender, irmão, minha irmã? Deus não quer saber, Deus só quer é que tu te entregues a Ele. Olha, Senhor, eu tenho este problema, mas eu quero-te amar, ajuda-me. Limpa. Outro, irmão, Senhor, eu ando na igreja, mas eu ando aqui no ritual, a minha vida está vazia. Quantos irmãos que são irmãos, só que não andam nem em vitória espiritual, andam em derrota. Eles creem no Senhor, mas há ali qualquer coisa que não... Onde é que está o Espírito Santo? Onde é que está aquela alegria da salvação? Aquele gozo interior, aquela segurança que a gente tem? Eu digo isto em testemunho pelo Senhor. Eu tenho tido muitos problemas, a minha vida não tem sido nada fácil. A minha vida, aos olhos do mundo, a vida mais fácil que eu tive foi quando não fui sério com o Senhor. E Jesus disse. Aqueles que, como é que se diz, que nascidos novos, que vão ser do Senhor, eles sofrerão tribulações. Agora não me lembro, mas tantos versículos desses. No mundo tereis tribulações. Se são os meus, eu não sou... Os servos não são maiores que o mestre. Se o mestre teve tribulações, nós também vamos ter. Porquê? Porque este mundo está entregue ao diabo. E és o alvo. A partir do momento que és sério com o Senhor, que estás a fazer a obra, quantas vezes eu já não tive, pessoalmente, grandes problemas e eu disse, puxa, eu até já sei o que é que aconteceu. Comecei a, vamos dizer, a dar prejuízo ao inimigo. Vocês estão a entender? E o inimigo torna-te um alvo. Mas vale a pena. Primeiro, Deus protege-nos, sempre. Não é sem algum sofrimento, porque há sempre o teste. Deus testa a nossa fé. Mas Deus promete uma recompensa. Mas uma recompensa, que é aquilo que a Bíblia diz, a gente não tem capacidade de entender aquilo que Deus planeou para aqueles que o amam. Lá está. É aqueles que o amam. E se o amam, o que é que eles fazem? Obedecem. Vocês estão a entender? Deus na mão está afastado, está coisa, está... Se andas em rituais, e quando eu digo rituais não me interpretem mal, mas eu não estou aqui a fazer... Estou a falar de coração. Tudo aquilo que é compulsivo, tudo aquilo que é querendo agradar a Deus, mas de forma automática. Vocês estão a entender o que eu quero dizer? A Bíblia diz que na carne ninguém pode agradar ao Senhor. É impossível agradar ao Senhor na carne. E tudo o que é automático é da carne. Vocês estão a entender? Chega-se ali a um culto, é tudo matemática. Não há ali nada... É bom haver ordem. Mas quer dizer, não há... Eu estou aqui a dar esta imagem. Eu deixo o Senhor trabalhar. Eu não sou perfeito. Obviamente qualquer pessoa é mais fácil que eu partilhar a palavra, mas eu estou a fazer isto também de obediência ao Senhor. Mas quantas vezes eu já não tive coisas, revelações, de escrever num livro, de coisas que eu não sei, que Deus deu-me no carro. Porquê? Porque eu estava a meditar na palavra do Senhor. O Senhor estava dentro do meu coração. E mais devia ter, que não tenho, tantas vezes não sou obediente. O Deus dá a revelação, quando Deus quer o nosso coração. Não é por ir à igreja. É bom ir à igreja, atenção, irmãos, não me interpretem mal, mas se tu estás num sítio onde não há crescimento, onde há um vazio, alguma coisa não está bem. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? E a Bíblia diz para a gente se examinar a nós próprios, porque o dia está muito próximo. Nós estamos próximos da nossa redenção. Vocês estão a entender? E é bom que a gente esteja cheio de óleo. Eu digo isto para mim também. Muitas vezes, o mundo, os espinhos do mundo, lembram-se que Jesus falou na parábola? Sufocam-nos. E a gente está ali atrapalhados com o dia-a-dia, com o trabalho, e não tem aquele tempo para pôr o Senhor em primeiro lugar. Não tem o tempo para... o irmão Carlos está a 1 hora e 24 minutos a falar. Este gajo... Vocês estão a entender? Mas, quer dizer, se for ver um filme, tem 2 horas. Mas depois para estar 1 hora a ler a palavra de Deus... Eu conheço quem? O Wally, o Brother Wally, 4 horas e às vezes 5. E eu não percebo como é que a gente pode ir congregar, porque é bíblico congregar. No meu entendimento, eu não vejo o que é ir à igreja bíblico. O que é congregar. Não, deixem de congregar. Obviamente congregar na igreja, com os irmãos. Muito bem. Mas o problema é que vamos lá e não há aquela... A gente vai comer a palavra, são 10 minutos, são 15 minutos, muitas vezes mensagens que não dá para...
e coisa já está tudo, adeus, boa tarde, meia hora, aquilo está tudo. Eu não me sinto alimentado, Senhor, vou ser sincero. São meus irmãos? Claro, meus irmãos queridos. Mas eu acho que nós estamos o óleo não está cheio. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Prontos. E eu queria só partilhar uma coisa, já agora para fechar, porque já vai 1h30, mas se vocês virem o homem no Éden, ele tirou da árvore, certo ou não? A Eva, ela tirou da árvore, certo? Porquê? Pela cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Vocês têm isto em 1 de João 2, se não me engano. Okay. Pronto, estas 3 coisas, está lá em Gênesis também, tem em Gênesis 3 ou 2. É lá quando a Eva peca, está lá isto. Ou seja, ela tirou. Porquê? Porque ela cobiçou com os olhos. Ela desejou na carne. Ela já tinha tudo, mas quis mais. E ainda teve vaidade porque Deus já tinha posto perfeita. Ela era perfeita, mas a serpente disse que ela podia ser igual a Deus. Mas ela já era igual a Deus. À medida dela, já chegava. Ela estava bem. Mas ela quis mais, quis mais. Quem é que foi assim? Foi a serpente. A serpente no céu era o Lúcifer. E o que é que aconteceu? Quis mais. Vocês estão a entender os paralelos. E o que acontece é que o Senhor Jesus, ele vem restaurar. Ele é o novo Adão. O primeiro Adão pecou, porque ele foi atrás da conversa da Eva e foi exatamente igual, foi a mesma coisa. E eu queria pensar nisto, já não foi agora, foi há uns tempos. Vocês já repararam? O Senhor, o que é que a palavra diz em 1 de Coríntios 15, 20? Eu vou ler aqui porque para não correr o risco. 1 de Coríntios, de meter água, 15, 20. Olha aqui o que é que diz aqui. Até vamos ler o 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, a Bíblia diz aqui que Deus é as primícias. Sabem o que é que lá está nestas primícias? O que é que diz no original? Na King James Version também diz. É os primeiros frutos. Havia a festa também dos primeiros frutos, certo? A Bíblia diz que Jesus é os primeiros frutos. Por isso é que ele ressuscitou. Por isso é que o Paulo está aqui a falar isso. Então, espera aí. Então, Jesus, ele, por obediência, a Eva tirou da árvore, tirou da madeiro. E o novo Adão, Jesus Cristo, ele pôs-se no madeiro. Vocês já entenderam isso? Ele é os primeiros frutos, ele é um fruto que se pôs ele devolveu em obediência a Deus, ele devolveu-se em ele restaurou, ele veio arranjar aquilo que os nossos pais fizeram. Estão a ouvir ou não? E é pela confiança dele, por a confiança nele, é que a gente tem esta esperança de ter a natureza dele em nós, ok? E depois há outra coisa ainda. Jesus disse que importa nascer de novo, certo ou não? Então espera aí. Eu vi aqui um paralelo interessante. Ouçam isto. No Éden, o que é que aconteceu ao Adão? O Adão estava só. Estava ou não estava? E o que é que o Senhor pôs nele? Pôs um sono profundo, abriu-lhe o lado, certo ou não? De lado, nas costelas, certo ou não? E, obviamente, através dessa ferida, deu-lhe uma companheira, não é? Certo? Uma ajudadora, a mulher dele. E depois até o Adão disse: agora este é o ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, eles serão os dois um, certo ou não? Portanto, eles eram perfeitos um para o outro. E é engraçado porque eu estava a pensar nisto e isto é exatamente o que aconteceu no Calvário. Deus lançou um sono profundo em Jesus. Eu acho que sim. Porque Jesus morreu. Ele foi um sono de morte.
E agora olhem isto, ele também foi trespassado de lado, ele foi ferido de lado. A ferida, a lança, abriu-lhe na zona das costelas, abriu-lhe uma ferida. Como o Adão também. O Adão, Deus abriu-lhe uma ferida. Depois sarou-a, mas ele abriu. Ok? E dessa ferida saiu a companheira, não saiu, quer dizer, da costela, Deus fez a companheira para o Adão, certo ou não? E foi dessa companheira que vem esta desgraça toda connosco também, da desobediência. Mas, quando a Bíblia fala que a gente precisa de nascer de novo, a gente precisa de nascer no reino de Deus. Lembram-se que a Bíblia fala em Lucas 17, o reino de Deus não está nem aqui, nem ali, mas o reino de Deus está onde? Dentro de nós, dentro. Se as outras Bíblias dizem à volta, e não sei, isso não é correto. Vão ao original ver, está dentro de vós. Então, espera aí, se a gente tem dentro de nós, a gente tem que nascer de novo. A tal natureza tem que ser substituída. E esse registro no nosso livro tem que ser apagado. Tem que ser escrito o quê? O registro do nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas é assim, Deus, da ferida, da morte, Jesus, quando ele estava trespassado, ele já estava morto, certo? E ele foi ferido de lado e saiu o quê? Saiu água e sangue, certo? E para a gente nascer em Cristo é pelo sangue e pela água, pelaquela ferida dele saiu água e sangue. Agora vamos ler aqui em 1 de João 5, 5 para baixo. Vejam isto com atenção, irmãos. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Ouçam, água e sangue. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Depois diz assim, porque os três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes três são um. Eu gostava de ler isto e agora vamos ler aqui, que eu tenho aqui o dedo, em Efésios 4:30. Olha aqui. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então é o Espírito Santo que nos sela. Mas é porquê? Pelo novo nascimento. Então, o que é que representa o sangue? O sangue representa o pagamento pelo pecado. Isto é o meu entendimento, é óbvio, obviamente. Mas pronto. E a água, no meu entendimento, aquela água que dá origem ao nascimento do novo ser, pela morte que Jesus fez para pagar o pecado, nós nascemos de novo através dele. E esse nascimento é pela água e o sangue. E é selado pelo Espírito Santo. Então, a água é a palavra. Ele é a água viva. Certo? Quem beber de mim, rios de água viva correrão dentro dele, por causa do batismo do Espírito Santo. Certo? Essa é outra coisa também que eu gostava de partilhar. O meu entendimento é em relação ao batismo. Ok? Essa é uma coisa mais linear, mais tangível, acho eu. E então, espera aí, temos gente também, na verdade também, nós também nascemos de água e do sangue. Quando temos o nascimento da mãe, um nascimento normal, toda a gente sabe que existe o sangue e a água da placenta, certo ou não? Daquela ferida que saiu do corpo do Senhor, pela fé, nós podemos nascer, ok? Por crermos nele, nós podemos nascer de novo, segundo a palavra de Deus, ok? E depois temos a promessa do Espírito, ok? E depois, se vocês repararem, o que é que aconteceu, que Jesus tinha dito? Não vos aparteis da Galileia, não é? Porque nestes dias, deixem-se estar aqui, que nestes dias o Espírito Santo vai ser derramado e tal. Portanto, é o batismo do Espírito Santo, foi no dia de Pentecostes. E o que é que nasceu? Eles profetizaram a palavra de Deus, não é?
A Bíblia diz que estavam reunidos todos em pleno acordo e naquele momento desceu o Espírito Santo, era visível umas línguas de fogo neles, etc. Houve aquele profetizar de línguas nas línguas dos estrangeiros, que toda a gente percebeu claramente o que eles estavam a dizer, não estavam a dizer nada que não se fosse perceptível, só que cada um usava nas suas línguas. Se tivesse lá português na altura, estava lá um indivíduo que ouvia em português, a palavra de Deus. Então, o que é que aconteceu? Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra dele, falou e as pessoas que ouviram receberam essa palavra e foi aí que nasceu o quê? Foi aí que nasceu a igreja. Então, espera aí, foi aí, por essa ferida que saiu, pelo pagamento do sangue, com a água da palavra, isto é o meu entendimento, foi aí que nasceu a igreja. A igreja, que é a igreja? É a noiva de Cristo. Estão a ver? E por isso é que a gente deve ser uma noiva imaculada, perfeita, cheia de óleo, sábia, para que quando houver essa tal trombeta, essa tal dia da transformação, o nosso último dia, que a gente vive aqui, que acaba a nossa vida aqui, a gente tenha esse óleo para ter essa transformação. Vocês estão a entender? Ou seja, no caso do arrebatamento. Se for o caso de a pessoa ter um acidente, a pessoa fica, pronto. Porque a Bíblia diz que nem todos expressão, primeiro aqueles que já morreram em Cristo e depois aqueles que estejam vivos na vinda do Senhor, certo? Ora, irmãos, foi só assim mais ou menos, olha, para partilhar aqui algumas coisas. Se vocês quiserem, olha, eu vou-vos deixar aqui, porque eu tinha aqui, isto tinha aqui anotado. Apocalipse 20, 11, 15, Apocalipse 3, 5, Apocalipse 13, 8, Salmo 139. Podem ler este salmo todo, fala bastante sobre o ADN, sobre o livro da vida. 2 de Coríntios 5, este já lemos, 10, todos vamos estar perante o tribunal de Cristo. Salmo 56. E depois tem aqui, olha, vocês têm aqui sobre a ressurreição dos mortos. Vocês têm em 1 de Coríntios 15, vocês sabem, mas leiam o capítulo todo, mas lá para mais para o, acho que é 20 ou 50, ou é uma coisa assim, ou 50 para aí, tem a falar sobre a ressurreição. Isto que eu estava aqui a falar, ante a última trombeta, todos seremos transformados e etc. Tem Apocalipse 22. O que é aqui em Apocalipse 2? 22 faz? Fala um termo jurídico. Vocês se calhar leem, está lá quando Jesus diz, aquele que... Posso ler aqui no instante. Diz assim, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Está a ver? Onde é que estão estas obras? A Bíblia diz claramente, em Apocalipse 20 e noutros lados. É no teu livro da vida. Lá estão as obras. Ok? São obras de obediência a Deus? Pronto. Agora é assim, se tu leres aqui, quem é injusto, seja injusto ainda. A minha Bíblia diz ainda. Sabem qual é este termo, esta palavra ainda? Sabem qual é? Devia estar aqui doravante. Porque, se vocês lerem no original, está lá em grego, é que faça daqui para sempre. Quem seja injusto de agora para sempre. Ou daqui para a frente. Quem seja sujo, quem é sujo, seja sujo de agora para a frente. Doravante, é o termo jurídico. Ok? Quer dizer que daqui para sempre... Então espera aí, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se calhar que se a gente for apanhados pela vida, não é? Pelo termo da vida, a gente for apanhados na eternidade, sujos, será que a gente vai ficar sujos para sempre? Será que se a gente estivermos limpos, estivermos santos ou sejamos justificados, será que quando a gente acabar a nossa vida, a gente vai ficar nesse estado para sempre? É isso que eu quero dizer. Há aqui dois estados. Há um estado de sujidade, há um estado de injustiça e há um estado de perfeição, de justiça. E o que Jesus está aqui a falar é, a partir do momento que a pessoa ficar assim, vai ficar assim para sempre. No momento em que ela acabar a sua vida. Porque a gente, enquanto tem vida, a
A gente só se pode ser redimidos neste corpo, porque o pecado está no corpo. Então é no corpo que enquanto a gente tem o corpo, é que a gente tem que fazer as pazes com Deus. Vocês estão a entender, irmãos? E ajustarmos com o Senhor a todos os níveis. E depois também temos em Daniel 12. Já agora vou ver para o último versículo. Já não leio mais, hein? Ouçam bem, isto lá está. Isto é sempre alusivo ao final dos tempos. Tanto aqui em Apocalipse como agora este versículo. Vejam bem. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro... todo aquele que for achado escrito no livro. Qual é o livro que ele está aqui a falar? E muitos dos que dormem, que é os que morrem, no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Assim, vai haver esta clarificação. Ok, irmãos? Eu quando falo destas coisas todas, é como eu já vos disse, há uma oportunidade que Deus nos deu. Ok? E essa oportunidade é da gente passar de deixar de ser filhos das trevas e ser filhos da luz verdadeira. Ok? Se a gente for filhos da luz, a gente tem que ter os frutos dos filhos da luz. A gente não pode continuar a viver para nós e a achar que temos frutos de luz, quando os nossos frutos, na verdade, são frutos do eu que nós temos, que é à luz à imagem dos filhos das trevas. Que é esta diferença que o próprio Jesus falou. Ok? E pronto, para mim isto é o amor de Cristo, é a maior história de amor que alguma vez existiu, é a história do grande amor que existe. Este teste todo, eu creio que é por uma coisa: Deus testa-nos, Deus dá dificuldades para ver se a gente somos obedientes a eles em amor. Uns têm tribulação de saúde, outros têm tribulação de grandes desgraças, de mortes na família, de dificuldades de todo o tipo, de desgraças, mas Deus, não é Deus que manda o mal todo. Atenção, também não me interpretem mal. Deus também manda bênçãos, e eu sou prova disso. Deus abençoa, mas Deus quer ver o fruto. Deus muitas vezes ele usa a tristeza as tristezas, está lá em 1 Coríntios 5, para operar o arrependimento. Para quê? Para a salvação. Deus usa aquelas tristezas para que a gente vá precisar de Deus, para que a gente se volte para Ele. Porque, irmãos, se a gente tiver tudo o que a gente quer neste mundo, nesta natureza, a gente não quer Deus para nada. Então vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser obediente a Ele, vale a pena ser humilde perante o Senhor, ser paciente, crescer no Senhor. Vale a pena, testem o Senhor. Se a pessoa, o irmão que está aí, ou o amigo, pessoas com uma vida, como é que a pessoa não vem para Cristo? Pelo menos experimente. Pessoas com depressão arrebentam no meio da rua a chorar, tristeza, opressão do inimigo. Pessoas que muitas vezes têm tudo para ser felizes, mas não são felizes, há um vazio. Porquê? Que é preciso acabar com essa natureza do pecado e ter a alegria da salvação, que é o penhor do Espírito Santo que o Senhor dá quando a gente conhece a Cristo. Só que temos que dar aquele passo da fé, que é confiar nele. Temos que olhar para Ele e fazer os passos com Cristo e olhar para Ele e viver para Ele, deixar o mundo para trás. Ok, irmãos? E aqueles que já o fizeram isto, todos nós vagueamos um bocadinho ali, é por isso é que temos a graça do Senhor, mas não usem a graça de Deus como um guardanapo à mesa do pecado. Vocês estão a entender? Há irmãos que, amém, e muitas coisas, e tudo, estão muito na igreja, se for preciso, não estou a dizer que é o caso, mas só que estão a comer à mesa do pecado e quando precisam da graça é o guardanapo, limpa a boca e continuar a comer. Não brinquem com Deus. Não brinquem com Deus. O Senhor não se deixa que ninguém faça pouco dele. E é uma pena. Sabem, lembram-se que Jesus falou sempre, há dois tipos de pessoas que vão ficar para trás. É os que rangem os dentes e é os que choram. E eu, por vez nisto, como é que
nas trevas exteriores vão ficar dois tipos, aquele que range os dentes e o que está a chorar, o que está em pranto de arrependimento, que devia-se ter aproximado e não... Aquele indivíduo parou ali, esteve ali a falar comigo 1 ou 2 horas na rua, tem-me ligado, tem tudo. Ele não me pediu nada, até o contrário, até me ajudou muitas vezes. Irmão, irmã, não interessa. E tudo isto falaram-me para eu me arrepender e eu não me arrependi. E agora eu estou aqui num sítio que não há saída. Eu estou num lugar de tormento, que é o que Jesus falou. Jesus falou mais do inferno do que outra coisa qualquer. A avisar as pessoas que há um inferno. E a gente basta olhar para o mundo hoje em dia, irmãos. Mais uma vez eu vos faço esta... Os dias estão aí, vem um abano, mesmo na igreja do Senhor, vem aí um abano, vem um teste brutal. Quem não está forte no Senhor, ele não vai aguentar. Pensem nisto, irmãos, está bem? E olha, eu quero-vos agradecer no nome de Jesus, por causa de vocês suportarem-me. Eu devia ter preparado aqui uma lição melhor, também não foi, mas é sempre bom. Pá, melhor que nada, não é? Porque fiz aqui só umas notas antes de falar convosco e pronto. Mas eu acho que deu para passar a ideia, está bem? Pensem no vosso livro, não é, irmãos? Deus vos abençoe.